Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje o bate-papo vai ser sobre literatura e arquitetura, pois recentemente, aqui na cidade de Passo Fundo, foi lançado um livro falando sobre a história e as belezas arquitetônicas da cidade. E para começar assim essa conversa, esse diálogo, eu vou chamar aqui a arquiteta e professora da Universidade de Passo Fundo, Grace Barafaldi Rampanelli. Tudo bem, Grace? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Vamos falar sobre o livro Guia da Arquitetura Relendo Passo Fundo, que, aliás, aí é um livro que foi lançado, acho que faz um mês, mais ou menos, né? Isso. E os primeiros exemplares já esgotaram. Todos. Foi uma grata surpresa. E da gente ter conseguido já nos primeiros dias, né, ter esgotado, foi de fato assim, muito bem recebido o livro. E a notícia boa também é que a gente já tem uma pequena demanda e se tudo der certo, vão sair mais algumas impressões. Fazer uma reimpressão da obra. Mas que interessante, né? Até por se tratar de um livro sobre arquitetura, que é um assunto assim mais acadêmico. O que tu acha assim que chamou a atenção no livro para as pessoas? Porque não foram só pessoas acredito eu que da comunidade, da comunidade, digamos assim, não foram só arquitetos, né, que compraram o livro. Eu acho que o público em geral também demonstrou interesse. Isso. Ele é um livro de fácil acesso, assim, né? A leitura, muitas pessoas comentaram que a leitura é muito fluida. É um conjunto de edifícios que foram levantados e analisados, e para cada exemplar arquitetônico, a gente seguiu, né, as mesmas descrição histórica, descrição arquitetônica, descrição do edifício em relação ao entorno. Então, são uma série de itens que são apresentados em relação a cada edifício. Então, não é um livro que exige um início, meio e fim de leitura. Você pode abrir uma página, hoje eu vou querer saber mais sobre esse edifício, né? Então, tem essa flexibilidade. E também a gente procurou, de fato, apresentar essas características físicas, arquitetônicas, urbanísticas do edifício também numa linguagem que, claro, atenda algumas questões técnicas, mas que também fosse de fácil compreensão. Acessível ao grande público que não é da área da arquitetura. Exatamente. Inclusive, o livro é todo colorido, né? Ele é todo ilustrado, tem as fotos dos edifícios, ele apresenta o histórico das construções, que eu acho que é muito interessante, né? Isso. Ele traz o histórico. Então, na verdade, não é só um livro, obviamente, sobre os prédios de Passo Fundo, mas é um livro sobre a história de Passo Fundo através da história dessas construções. Isso, porque na verdade todo o edifício, toda a arquitetura, ela é a materialização de uma história, né? Ela essas questões subjetivas, históricas, simbólicas, materializadas. Então o edifício, ele pode por si só ter uma beleza, algum elemento, alguma coisa que chame atenção, mas ele não é apenas essa matéria, ele vai sempre estar contando alguma história também, de quem morou ali, ou da própria cidade, ou de algum grupo, de alguma sociedade. Então, é sempre materialização de algo que vai muito além, né, do que a gente consegue ver fisicamente. Na verdade, a materialização dos sonhos da própria sociedade. Exato. Porque, com certeza, muitos desses edifícios eles trazem aí história de famílias, histórias tanto de ascensão, quanto muitas vezes também de algumas ruínas, acredito. Com certeza. E, na verdade, isso é bem importante que você colocou, porque os edifícios que estão nesse livro, alguns acabam chamando um pouco mais atenção pela escala, pela altura, mas a seleção dos edifícios que estão nesse livro se deu através desse olhar de construções que, no dia a dia, passam despercebidos no nosso olhar, né, enquanto a gente está circulando pela cidade. Porque a gente já está acostumado com elas. Se fosse alguém de fora, olharia com mais cuidado. Também, e também a ideia de trazer esses edifícios é porque
de fato, nós já temos na cidade alguns exemplares que são reconhecidos como patrimônio municipal, estão tombados, inventariados, então já tem um reconhecimento oficial, digamos assim. E nesse livro, os edifícios que estão nele são edifícios que não entram nessa categoria, né? Mas que, de qualquer maneira, como já foi dito, contam a história da cidade, tem uma importância para a configuração da paisagem urbana, né? De Passo Fundo. São edifícios, então, que não estão tombados. Não estão Nem tombados. deles estão tombado, no caso. Nem Daí também a importância de se levantar essa história. Não sei se alguns deles estão em processo para serem tombados ou não. Acredito que não. Mas a ideia é essa, né? Porque também, para além do próprio tombamento, existem outros instrumentos para preservação, né? O tombamento é um deles, é o mais conhecido, mais discutido, mas, de fato, existem outros instrumentos, mas o objetivo do livro foi exatamente trazer à tona e divulgar que, né, existe muita coisa ainda em Passo Fundo para ser admirado e que conta a história da cidade. Qual tu acha que é o prédio que tem a história mais interessante? Assim? Claro que todos têm uma história interessante, sem dúvida. Sim, mas o que sim. chamou a atenção por algum motivo particular, o que você se identificou por causa da arquitetura? Tem um que eu consegui ter um maior contato com ele, está na página 72, e eu consegui ter um contato maior com esse edifício, porque também tem uma questão do quanto a gente consegue de informações, né? E esse foi um edifício que consegui entrevistar uma das moradoras, é um edifício todo que está tem o histórico todo da família, envolve, né, a construção dele, e ele tem um revestimento que já não é mais utilizado, e que chama a atenção, porque alguns chamam de granelite, esse é o termo do revestimento, e em vários lugares, assim, ele tem uma denominação, mas aqui a gente comumente chama de granelite. E ele tem um aspecto, assim, de que conforme bate sol, ele brilha. Então, alguns até falaram, o prédio que brilha, né? Não reparei, agora vou reparar. Olha só, é na Avenida Brasil Oeste 838 esse prédio, né? Isso. Esquina com a Rua Teixeira Soares. Isso, edifício Tasca. Ah, já ouvi falar, mas não conheço, claro, mas nunca reparei nesse pormenor. Tem alguns outros exemplares, poucos em Passo Fundo, que também tem esse revestimento. Então, esse foi um exemplar muito, muito interessante pela própria forma dele, pela história, e que quando a gente olha, assim, tem essa característica. Mas que interessante, e cada um desses prédios ele tem a sua característica particular, digamos assim, né? Seja histórica. Eu vi que alguns aqui, inclusive como esse que você acabou de citar, né? Ele foi o período de... Não se sabe nem sequer a data de construção dele, mas o período de 1950 a 1975. Mas é a data em que ele foi mais ou menos construído. Isso, tem. Nessa década de 40, 50, entre 40 e 50. Sabe me dizer quantos prédios que foram analisados aqui, mais ou menos? Agora... Não, quantidade exata, mas chega a ser uns 20 prédios, pelo menos? Mais. Agora eu não vou ter certeza, mas uns mais de 20, 40, 50. Porque, assim, na verdade, o que tem aqui no livro é uma parcela de tudo que foi levantado. Então, a gente ainda tem outros para fazer a análise. Assim, aqui tem a metade do que foi levantado. E essa análise ela é feita dentro de um projeto. Então, é um projeto Relendo Passo Fundo. Como é que funciona esse projeto? Quais que são as características? O Relendo Passo Fundo ele tem duas vertentes. Ele nasceu no curso de arquitetura da Universidade de Passo Fundo, e ele primeiro nasceu como um projeto de extensão, então como um percurso urbano guiado, que iniciou em 2016, em que o curso, os alunos e alguns professores fazem um percurso urbano guiado que é para toda a comunidade, todo mundo pode participar, é gratuito, e a gente se reúne sempre nos sábados de manhã. A gente procura fazer um evento por semestre, teve anos que isso não foi possível, então nós nos encontramos, nós definimos um trajeto, uma área da cidade para fazer um percurso em que a gente vai caminhando, analisando os prédios e fazendo a apresentação dessas características, dessas análises. É sempre bem interessante, a gente sai de megafone para fazer essa apresentação,
E enquanto a gente apresenta, também tem toda uma flexibilidade. As pessoas perguntam, comentam alguma experiência que teve com o prédio. Muitas vezes a gente está conversando, passa alguém, o que está acontecendo? Então, é um evento dinâmico também e flexível, assim, conforme a gente vai caminhando pelas ruas da cidade. Então, tem o Relendo como extensão e a gente tem também a pesquisa, né? Um projeto de pesquisa que também envolve o Relendo Passo Fundo. Então, O livro foi baseado nessas duas experiências, né? Então, dando essa parte mais popular desse passeio voltado para o grande público, junto com a pesquisa toda feita por trás ali, né, para balizar as informações históricas, o levantamento, né? Isso. A gente então o livro nasce dessas duas ações. O projeto da extensão, né, como o evento como extensão já tem 7 anos. Inclusive, nós lançamos o livro na 10ª edição do evento. A pesquisa iniciou um pouco depois, mas o livro é resultado do inglês. E é interessante, assim, que tanto esse projeto Relendo Passo Fundo, essa parte do passeio na cidade, né, quanto esse aspecto do livro, ele tem um formato que ele é um formato justamente popular. Por isso que ele se esgotou tão rapidamente, né? Porque, claro, a pesquisa acadêmica, ela é a base, óbvio, né? Isso é super importante. Mas o que me chamou a atenção no projeto de vocês é essa preocupação em passar adiante essas informações de uma maneira que as pessoas que não são da área também possam absorver esse conhecimento. Sim, o próprio projeto de extensão nasceu de uma percepção de que é necessário trabalhar com essas ações de educação patrimonial, né? Porque muitas vezes a gente pode ter uma ideia de que patrimônio é uma construção, né? O patrimônio histórico, ou uma cidade que tem patrimônio é aquela que tem um grande edifício monumental, com uma linguagem arquitetônica muito extraordinária. E, na verdade, não, né? Então, a ideia também é mostrar que Passo Fundo também tem patrimônio, né? Alguns, de fato, como eu falei antes, chamam mais atenção, mas também aquele edifício mais simples, ele também vai ter uma história para contar, ele também vai fazer parte, né? E até porque a vida cotidiana, a vida das pessoas, né, ela acontece justamente nesses instantes de simplicidade. Poeticamente falando, né? A maioria de nós não habita mansões, né? Nós moramos em casas, condomínios normais, e isso também traz toda uma carga, todo um peso histórico. O patrimônio é feito desse cotidiano, né? Assim, na essência, ele é feito desse cotidiano, assim. Então, o livro tem a ideia realmente de fazer essa divulgação, assim, do que a gente tem aqui de tão importante e valioso. São vários participantes, né? Vários participantes. Inclusive arquitetos, ex-alunos do curso de arquitetura da Universidade de Passo Fundo. Isso. Eu agradeço a sua presença aqui no programa. Muito obrigado. Obrigada. Meus parabéns pelo livro também. Obrigada. Né? E no próximo bloco, eu vou conversar com uma das participantes, uma arquiteta, que ela participou do livro, que é a arquiteta e urbanista Mileia Alves. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu estou aqui batendo um papo sobre o livro Guia de Arquitetura, Relendo Passo Fundo. É um livro aí que ele vem mostrar ao grande público, né, as obras arquitetônicas aqui da cidade, os prédios, e a partir da história desses prédios, ele também conta sobre a história da nossa cidade. E agora eu vou conversar com uma das participantes, que é arquiteta e urbanista, Mileia Alves.
Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Como é que surgiu o teu envolvimento com esse projeto, com o livro? Na verdade, ele surgiu a partir do curso, né? Em uma das disciplinas, o projeto de extensão, a gente fez o roteiro do primeiro relendo, né? Então, eu participei desde o início desse projeto e, a partir disso, eu nunca mais parei com a participação nele, né? É uma coisa que me motivou muito, me fez ver a cidade de um outro olhar e, por isso, hoje eu faço participação nesse livro. Você ajudou, como é que funciona a estrutura do projeto? Vocês têm os passeios, como a gente falou no outro bloco, né? Mas tem toda uma pesquisa, um levantamento histórico que é feito dos prédios pelos acadêmicos. Isso. Na verdade, ele começou numa disciplina, então nessa disciplina a gente fez um estudo sobre alguns edifícios em específico, de alguns pontos da cidade, e fomos investigar a questão urbanística dele, a questão arquitetônica, elementos arquitetônicos da própria edificação e identificar qual que era a importância desse edifício para a cidade. Catalogamos alguns pontos, né? E os próximos eventos eles foram sempre baseados em algum tema. O primeiro ele não teve um tema em específico, mas a ideia era realmente começar a questão dessa valorização do patrimônio. E os demais a gente foi falando algumas questões, como a questão dos arquitetos de Passo Fundo. A gente trouxe alguns arquitetos que tinham alguns exemplares na cidade para comentar sobre os edifícios. Então a gente fez a pesquisa dentro da instituição com os acadêmicos e depois com os arquitetos. Depois a gente valorizou sobre algum tempo, algum período arquitetônico, alguma coisa sobre o modernismo. Também fizemos alguns com crianças também para valorizar essa questão de por onde elas passavam, identificar esses prédios e conhecer a cidade de Passo Fundo. E foram várias edições nesse sentido. É muito interessante essa questão com as crianças, né? E, na verdade, como nós estávamos falando no bloco anterior sobre aquele prédio que a gente citou ali na Avenida Brasil, como você está acostumado com aquilo, você passa todo dia indo para o serviço, indo para a escola, né, fazendo o seu trajeto diário, muitas vezes não nos chama a atenção, né, mas tem toda uma história, tem toda uma arquitetura ali específica que remete a uma necessidade da época, né, e traz junto consigo todo um significado. Até eu percebo assim que é falado sobre o significado, né, o histórico, a descrição, a implantação do entorno, tem aqui qualidade de valores, simbólica. Um dos tópicos do livro, ele traz essa questão simbólica daquele... Fala um pouquinho mais para nós sobre o que seria esse aspecto simbólico da arquitetura. Principalmente significado e importância para os indivíduos, né? Para as pessoas que moraram naquele local ou para as pessoas que viveram naquela época. Alguns dos edifícios, por exemplo, eram pontos comerciais. Então, eram pontos comerciais que, por exemplo, as famílias iam seguidamente ou a própria pessoa... que visitava esse local, ou era, por exemplo, da família, ou era de algum amigo. E em alguns dos eventos também, até nesse 10º, que foi do lançamento do livro, a gente teve, como ele é um evento aberto, né, o público em geral e a comunidade está sempre presente. E algumas pessoas acabam observando que a gente está fazendo essa releitura dos prédios e acabam contando suas histórias. E nesta edição, por exemplo, a gente teve uma pessoa aleatória que não estava no nosso evento, que não sabia dele, e acabou contando que um dos prédios era o local que ele visitava com a família, que era de um amigo da família, que ele gostava muito daquele local. Então, a gente vai descobrindo várias histórias e identificando o valor daquele edifício, que ele não é apenas um prédio, né? Não é apenas uma construção, ele tem uma história por trás daquilo, e não é apenas a história arquitetônica, mas também a história significativa, né? Ele tem afeto. Exatamente. Né? Tem toda uma rede de afetos que passa por ali, né? De emoções e sentimentos, né? Toda uma questão humana junto com ele. Você é uma das organizadoras do livro, junto inclusive com a Grace, que eu entrevistei no bloco anterior, e os demais organizadores são a Carla Portal Vasconcelos, a Milena Albrecht Silveira e a Thaís Maria Rosseto. Isso são são 6 organizadoras. 5 organizadoras. Isso. A questão gráfica do livro, que foi uma das coisas que me chamou a atenção, foi vocês que projetaram também, né? Porque o livro está muito bonito interiormente, ele está muito fácil de ser lido pelo grande público e ele está muito agradável aos olhos.
Sim, essa era a nossa ideia, era ser um livro que não trouxesse apenas escritas, né, mas trouxesse a imagem, trouxesse uma facilidade de interpretação, né, uma fácil leitura, que as pessoas pudessem visualizar. E, como a gente tem um projeto Relendo pela Cidade, que a gente faz essa caminhada, o livro ele não tem essa possibilidade, né, o livro ele é uma coisa estática, né, então a gente queria trazer esse guia nosso realmente para dentro do livro e que as pessoas pudessem, dentro do livro, também poder participar dessa caminhada, né? Até porque ele surgiu no meio de pandemia, a gente queria poder continuar com esse projeto de caminhada, e o livro surgiu a partir disso, que as pessoas pudessem também, sentadas, pudessem participar desse evento em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, que ela não precisasse sair de casa para poder participar desse evento. Então, ele é um livro muito ilustrativo. A gente traz algumas imagens de fotos de como a edificação era antigamente e como ela está atualmente. Então, a gente consegue também fazer essa comparação que no dia a gente não consegue fazer, na caminhada a gente não consegue fazer. Então, a gente traz isso para também mostrar um pouco de alguns itens que daqui a pouco hoje não existem mais, mas que antigamente existiam e que fazem muita importância para a edificação. Nessa questão que a gente falou ali sobre as crianças, né? Essa educação, eu percebo que muitas vezes, não só na área da arquitetura, mas também em outras áreas, nós somos deficientes, né, na educação do nosso olhar em relação a essas riquezas simples, como dizíamos no bloco anterior, mas que são justamente as riquezas fundamentais da nossa vida por serem coisas fundamentais. O que tu teria a dizer assim, sobre a importância de educar as crianças para essa valorização do patrimônio? É muito importante pelo fato de que as pessoas não entendem, às vezes, o que seriam essas edificações. E através da criança, a criança, na verdade, ela consegue trazer, talvez, para os pais um olhar diferente também para esse exemplar. As pessoas acabam achando que é um edifício velho, um edifício antigo, que não tem mais valorização nenhuma para a cidade, mas na verdade, geralmente ele conta uma história muito importante, uma história, a história de origem da cidade, né? E aí, através das crianças, a gente consegue trazer um pouco mais isso e a criança consegue levar para dentro de casa e contar para os pais e para identificar isso, ou daqui a pouco até na rua, a criança poder mostrar para os pais, olha, eu aprendi sobre esse edifício, essa é a história do edifício, e os pais também entenderem a importância dele para valorizar ele. E talvez até porque a criança já tem um olhar, como ela tem um olhar destreinado, ela está, parece que, mais afeita a perceber certas belezas que nós adultos já não percebemos, né? Porque no dia a dia, ali na vida cotidiana, você acaba não notando esses detalhes. Exatamente, às vezes a criança consegue ter um tempo para conseguir identificar, olhar e perceber. E as pessoas geralmente na correria acabam não visualizando isso e não querendo talvez entender um pouco mais sobre isso. Teve algum prédio, como eu perguntei antes no bloco anterior, teve algum prédio assim que chamou a atenção no teu particular, assim, que mais... Qual construção tu mais se identificou? Olha, é muito difícil identificar uma em específico, sendo que a gente acaba, nós, principalmente... Examinando todas. Realizamos o livro, examinamos todas. É muito difícil identificar uma que eu, assim... Nossa, essa é a que eu mais gostei. Mas eu percebo que várias delas, como elas têm pontos muito distintos de épocas, né? Então, eu percebo muito pelos pontos arquitetônicos, né? Algumas têm algumas identificações do modernismo, algumas têm identificações do neoclássico, alguns detalhes, alguns frisos que, por exemplo, hoje não existem, algumas questões de brises, que são aquelas proteções solares que eram utilizadas e hoje, por exemplo, não são muito utilizadas. Então, é muito difícil identificar um específico, como a Grace também comentou, a questão do revestimento, que é aquele revestimento que brilha, por exemplo, hoje também não é muito utilizado. Então, é muito difícil identificar um único. Para mim, todos são importantes, mas principalmente pelas suas características distintas. Quando a gente fala em urbanismo, né, a gente está falando em que exatamente? Urbanismo, a gente está falando sobre a cidade, né? Sobre circular, sobre caminhar, sobre as vias, sobre os passeios públicos.
sobre os parques. Mas não só sobre uma cidade de qualquer jeito, mas uma cidade organizada, digamos assim. Exatamente, na verdade, organizada da sua forma, né? Porque cada cidade é única, a gente não tem uma cidade, a gente não segue um padrão, né? Cada cidade é única e a gente tenta moldar a cidade conforme seus moradores, né? Então, o urbanismo, na verdade, é o viver a cidade, né? É o viver o espaço público. E a conservação desses prédios antigos, por exemplo, de que maneira que isso entra no urbanismo? Entra pela construção da história da cidade, né? A gente manter viva a história da cidade. Porque se a gente eliminar todos os prédios os prédios que contam a história, a gente não vai ter uma identificação histórica da cidade. A gente não vai saber por onde a cidade começou, a gente não vai conhecer qual que era a arquitetura da cidade. A cidade vai ficar sem uma identidade. Sabe que uma vez eu ouvi uma frase, isso há muitos anos, que queriam derrubar algum prédio histórico, mas eu não lembro exatamente qual. Mas aí o sujeito ele disse assim, que querem conservar esses prédios velhos, derrubar isso aí para fazer prédio novo. Eu fiquei olhando para aquilo, pensando, é uma falta de poesia. Eu que sou escritor, né, a parte do princípio da poesia, porque quando você olha para a arquitetura, quando você olha para toda essa história, você traz à tona, você traz junto toda essa rede de defeitos que foi construída. Então, parece que é uma sociedade, às vezes, mal educada no sentido de que preservar a sua história também é preservar a humanidade. Não sei se tu concorda com isso. Não concordo, e a gente traz também atenção para o livro pela questão dessa do patrimônio, pela valorização no sentido também de que alguns prédios tombados, por exemplo, eles podem vender os índices construtivos. Então, é uma forma também da gente trazer para o mercado imobiliário, né, essa questão de não demolição, né, que ele pode ser de alguma forma também viável economicamente, sem precisar ser destruído, sem que se apague a história. Exatamente. Mileia, agradeço pela sua presença aqui no programa. Obrigada. Meus parabéns pelo livro, certo? E quem quiser encontrar o livro, ele está sendo preparado uma segunda, talvez venha a ter uma segunda impressão, isso. Mas tem algum exemplar em alguma livraria? Foi Esgotado. No momento a gente tem um livro físico à venda pela editora, né? Pelo site da editora. Que é Dialética. Exatamente. Também temos ele à venda por e-book, né? É só você pesquisar pelo nome do livro e você encontra ele em formato e-book também. E a gente está pensando numa reimpressão exatamente para ter os livros na cidade, né? Porque atualmente a gente não tem nenhuma à venda na cidade. Então hoje eu conversei com a professora Grace Barufaldi Rumpanelli e com a Mileia Alves, arquiteto. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E não deixe aí, né, de repente, nem que seja um e-book, porque sem dúvida nenhuma o livro ele está muito interessante, recomendo a todos. Muito obrigado. Lembrando que o programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fluminense de Letras.